Opa, boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus, Hoje, inclusive, estava até aqui fora de Monte Carmelo e fazendo até comentário sobre umas postagens, dos irmãos, respeitosamente falando, porque muitas coisas que na minha luta não é contra, às vezes, irmãos em Cristo, de maneira alguma, irmãos. Eu respeito todos os irmãos em Cristo no geral, que seja os irmãos CCN, CCMJ, CCB, Assembleia de Deus, Quadrangular, seja qual for o ministério, irmão, uma coisa que eu gosto é de respeitar as pessoas, Agora, eu combato heresia, falso ensinamento, não aceito, irmãos, de maneira alguma, isso aqui eu falo perante os homens, perante Deus, as pessoas pisar na palavra de Deus, que não foi o caso, do assunto que eu estou dizendo aqui. O que eu estava aqui, inclusive, comentando com os irmãos, o assunto que a gente vai comentar, é acerca de uma outra coisa que está muito comum no nosso meio evangélico, Existe hoje a teologia da prosperidade que está destruindo, como gangrena, o meio evangélico, está acabando completamente com o verdadeiro ensino da palavra, trazendo ensinos errôneos, tirando a igreja do seu foco. E também, amados, no nosso meio, isso agora falando em termos das congregações, isso eu estou falando CCN, CCB, CCMJ, se nós também não tivermos cuidado, está acontecendo a mesma coisa, só que de uma maneira mais diferente. E eu tenho observado, pedido muita misericórdia de Deus. Eu esses dias para trás, inclusive, se dei mal com isso aí, Então a gente vai aprendendo. Então o motivo, às vezes, de eu falar sobre isso aí, não é falar mal ou criticar, é o sentido que as igrejas em si, por causa das últimas épocas que nós estamos vivendo, está entrando, irmãos, em uma crise doutrinária, em uma situação de um exclusivismo, de cada um tomar conta de si próprio. Talvez eu comece a olhar e eu falo às vezes mal do outro, mas talvez eu estou agindo da mesma maneira, com as mesmas atitudes, só que de uma maneira um pouco diferente. Mas com as mesmas atitudes, com o mesmo erro, agindo da mesma maneira, Então eu quero ler aqui com você, 2 Coríntios, capítulo 4, veja bem. Não sei se aí na sua Bíblia você costuma acompanhar, a epígrafe diz o seguinte: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então ele diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então está aqui todo o capítulo 4 de 2 Coríntios capítulo 2. Nós vemos, deu para entender neste capítulo aqui que a responsabilidade do apóstolo Paulo era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Falar da salvação, do amor de Deus, da graça de Deus, e com uma responsabilidade com a igreja de Corinto, que ele tinha aqui, como no caso, trabalhando com aquela igreja problemática, né? Mas ele ali cumprindo o seu ministério, o seu papel, como ferramenta nas mãos de Deus para a edificação dos santos. Agora, amados, o que nós estamos vendo aqui nos últimos dias, irmãos, é um exclusivismo terrível no nosso meio evangélico. Hoje, inclusive, foi os assuntos de todas as minhas postagens aqui que eu coloquei nas páginas, irmãos, embasado em cima de si, porque se tem preocupado a gente. Hoje tudo, irmãos, está em torno do eu. Em torno do eu. Não é só lá nos ministérios, lá fora não, irmãos. Eu estou dizendo no nosso meio, comigo. Comigo. Hoje nós vamos para um culto, o culto ele tem que girar em torno da minha situação. Hoje eu vou para um culto e eu quero receber uma bênção de Deus, uma solução do meu problema. Eu quero que Deus fale comigo acerca da minha situação, acerca do meu problema. E esses dias, irmãos, igual eu disse no início, eu quebrei a cara com isso. O culto aqui, na minha casa. Aí eu tive a cooperação dos irmãos de Uberlândia, ajudando a gente aqui. E o irmão me pediu que eu atendesse o culto. Falei, não, irmãos, eu não vou atender o culto, irmãos, eu fico à vontade e tal. Eu preciso de ouvir uma palavra da parte de Deus. Ele não disse nada. Irmãos, a palavra não veio conforme eu queria que Deus falasse comigo, aquela mensagem ali, aquela resposta que eu precisava muito. Ela não veio ali naquele momento do culto. A palavra, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus veio, falou de maneira poderosa, de maneira gloriosa, mas não em cima daquilo que eu queria para mim, para o meu ego, resolver o meu problema. Deus me mandou a resposta do que eu queria. Depois do culto, cheguei lá, que eu fui lá no meu celular, estava lá a resposta do que eu queria, através de outra pessoa, porque era outros problemas, problema que Deus já deixou pessoas responsáveis para resolver para mim. Ou para mim, para você, porque tem coisa nessa vida, irmãos, que já existem as pessoas para resolver. Não precisa de nós, às vezes, estar julgando as responsabilidades de coisas nossas, às vezes, em cima de Deus, para Deus agir, para Deus resolver. Então hoje está girando tudo em torno de um exclusivismo, em torno do ego, em torno do eu, do egocentrismo. Não, hoje eu vou na igreja porque eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Ah, mano, Val, mas isso não está errado? Não, não está errado. Agora eu quero te perguntar para você uma outra coisa. E acerca da nossa vida coletiva como igreja, como povo de Deus?
da nossa responsabilidade com pessoas, porque a base do cristianismo, né, o que Jesus falou ali para aquele moço é amar a Deus sobre todas as coisas, e mais o quê? E ao próximo como a si mesmo. Nós temos agido dessa maneira, irmãos? Eu me envergonho. Eu me envergonho. Não estou te julgando, não. Estou começando por mim. Eu me envergonho diante de uma situação dessa aí. Eu estou amando? Eu estava vendo aqui há pouco uma mensagem aqui, parece no capítulo 7 aqui também, de 2 Coríntios, sobre Paulo falando sobre consolar os abatidos. Eu tenho cumprido esse ministério, irmãos? Será que eu tenho cumprido esse ministério de consolar os abatidos? Eu tenho cumprido o meu ministério em consolar aqueles que estão machucados? Eu tenho cumprido o meu ministério em ajudar aquele que está precisando da minha mão amiga? Eu tenho cumprido o meu ministério como a igreja iniciou lá na igreja primitiva, a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos, a alegria entre os irmãos, a preocupação entre os irmãos, aquele amor glorioso entre os irmãos, aquela alegria quando irmãos se encontram, que se abraçam, que falam com carinho, com amor, como no caso das congregações, se osculam realmente com amor, com sinceridade. Nós estamos agindo dessa maneira, irmãos? Hoje, infelizmente, irmãos, o que você vê é guerra em cima de guerra. É guerra em cima de guerra. E não adianta nós, das congregações, querer pensar e julgar só lá em cima do outro, que é o nosso evangelho que é certo, os deles que é errado. Irmão, certo é a palavra. Certo é a Bíblia. A palavra de Deus. E muitas das vezes nem eu e nem você está vivendo isso aqui. Mas parece que temos aquele espírito de tradição, igual nós temos nas congregações, de estar julgando as pessoas. Que só nós que somos dom da verdade. Nós temos que parar com isso. Eu respeito muito, irmãos, os trabalhos das congregações, inclusive eu conheço da CCN, né? Da qual eu faço parte. É uma coisa muito séria, liturgia de culto, as coisas, é excelente. Eu não estou dizendo que eu venho de outros ministérios achando que eu estou descobrindo a verdade aqui, não. A verdade é Cristo. Eu descobri em 1980, quando eu desci nas águas, lá na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, num lugar chamado Véu das Noivas. Foi lá que eu encontrei a Cristo, e lá vem começando a batalha. Agora, como homem, como ser humano, falho, pecador, eu me venho. Recebo a ajuda de um, a ajuda de outro, eu me venho. Então, como no decorrer do tempo, porque a Bíblia nos mostra isso aí, igual lá nas 7 cartas da igreja das 7 cartas da igreja da Ásia no Apocalipse, períodos da igreja. Então você vê, de 1980 até hoje, muita coisa tem mudado nas igrejas evangélicas, os cultos evangélicos, a maneira de adorar o Senhor. E a tendência, irmãos, da maior parte dos crentes, irmãos, infelizmente, se você ainda não observou, você passa a observar, é regredir. Uma vez começa bem, aquela força, aquela coisa, e quando é feio vai se esfriando e vai voltando. Irmãos, eu graças a Deus, irmãos, eu sempre passei por luta, amei muito a palavra de Deus, amo muito a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, é o meu alimento de todo dia pela manhã. Eu não faço isso para ostentar ninguém, estou apenas te contando um fato, né? E venho vendo, irmãos, às vezes eu, em determinado lugar, alguns anos, eu fico no ministério, depois aquilo começa a mudar. E culto, irmãos, é coisa séria. Culto é coisa séria, é momento que você tira ali de adoração a Deus. 1h30 para você cultuar o nome do Senhor.
Então ministérios vão mudando daquela maneira, e a palavra de Deus fica em segundo plano e tal, e a gente vai vendo aquilo, irmãos. Você não vai concordando às vezes com aquele tipo de maneira, e para não criar conflito, Deus vai te abrindo porta, você vai orando ao Senhor, né? E Deus vai te ajudando a você encontrar lugares aonde você louva e glorifica o nome dEle com sinceridade. Eu não estou dizendo igreja que você se sente bem, porque isso aí é uma heresia e das grandes. Porque a igreja que você se sente bem, ela é uma igreja que não confronta o seu pecado, ela é morna. Talvez a gente corra até o risco em entender se o Espírito Santo realmente opera dentro de uma igreja como essa. Porque a igreja do Senhor, ela nos confronta. Então a igreja, o camarada se sente bem, está falando em zona de conforto. Mas eu digo assim, em ministérios que têm responsabilidade em servir a Deus com alegria. Então hoje eu estou na Congregação Cristã Nacional e eu glorifico a Deus, não desfaço por onde eu passei. Jamais. Jamais. Eu nasci na fé nas Assembleias de Deus. Muitos anos, grandes homens de Deus me ensinaram. Mas depois muita coisa foi mudando. Você vê muitas vezes em termos de doutrina, né? Não é doutrina, porque doutrina é um ensinamento da palavra, isso não muda. É pecado adulterar aqui no Brasil, é pecado se adulterar na China, é pecado se adulterar na Europa, em qualquer parte do mundo, é a palavra de Deus universal. Há muitas coisas, né? Quantas pessoas foram julgadas fora porque cortaram ponta de cabelo, mulheres porque andaram de bicicleta e hoje nunca mais voltaram para a presença de Deus, entristeceram. E hoje já não existe mais essas proibições nesses ministérios. Quer dizer, o homem às vezes sempre botando a mão, querendo colocar uma falsa santidade e tal, mas esse tipo de coisa a gente vai esquivando. E a gente vai saindo fora. Para a gente não criar contenda, não entrar em divisão com as pessoas, porque a contenda não leva a nada, a discussão não leva a nada. Então a gente ter dupla visão, como se diz o outro, o melhor é você arrumar a sua mochila e procura seu jeito, sai em paz, né? Deixando bons rastros, né? Igual eu por onde eu passei, sempre deixei bons rastros, tenho amigos, pessoas que até hoje me vê, né? Me cumprimentam com respeito, né? Como acabei de dizer, hoje eu estou na Congregação Cristã Nacional, e às vezes eu encontro irmãos, às vezes que me veem, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Encontro com os irmãos da Congregação Cristã Nacional, né, que é a nossa maneira de saudar, a paz de Deus, irmãos, a paz de Deus. Então eu não faço acepção das pessoas. Eu glorifico a Deus, agradeço as pessoas que me ajudaram eu chegar até aqui, que foram muitas, Não estou dizendo que hoje é que eu achei o lugar certo, não, misericórdia. Estou hoje na CCN porque é um dos lugares que serve a Deus, cultua a Deus com sinceridade. Existe erro? Existe. Existe coisas que talvez não está muito bem, como a Bíblia e tal. Existe, irmãos. Existe, o lugar existe. Igual como eu disse para você sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, todas aquelas igrejas tinham problema. Você está me entendendo? Mas o que eu estou dizendo para você é da gente procurar maneira de servir a Deus melhor. Melhor. E passar a observar, irmãos, como é que está a nossa vida com Deus, e nós deixar de ser exclusivista. Nós achar que nós somos dono da verdade. Existem falsos pregadores do Evangelho? Existe. E a gente tem que combater com amor, com respeito, que eles também têm alma, né? Para que eles possam se arrepender. E existe falsos ministérios? Existe falsos ministérios, sim, existe falsos ministérios. E a gente tem que alertar as pessoas, alertar os irmãos, né? Mas com muito cuidado e amor, cuidado com a defamação, com a infamação, né? E não ficar proliferando um evangelho político e querer achar que só nós é que somos os donos da verdade. Porque nós também, irmão, se nós não tiver cuidado, nós também estamos usando o exclusivismo, o mesmo tipo de teologia de prosperidade, só que de uma maneira diferente. Eu vou para o culto buscar uma bênção para mim. Eu quero resolver o problema para mim. Tudo tem que girar em torno de mim. Correto? Então, amados, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo para você que não seja errado
você buscar uma resposta, algo qualquer da parte do Senhor nosso Deus, mas a nossa responsabilidade, como nós vemos no capítulo 4, a responsabilidade de Paulo, o assunto dele era Jesus Cristo. O Evangelho ser pregado às pessoas, a preocupação com as pessoas. Isso é uma mensagem, amados, mais para nós que somos obreiro, fazemos parte do ministério, irmãos. Nós temos responsabilidade com vidas, com as pessoas. Correto? Aquele que caiu, ajuda ele a levantar. Aquele que errou, ajuda ele. Aquele que falhou, ajuda. Eu não sou perfeito, irmão. Se eu estou hoje de pé, muita gente me ajudou. Eu estava numa situação, há tempos atrás, que irmãos me ajudaram. Irmãos me ajudaram, irmãos lá em Congonhas me ajudou. Irmão lá na Bahia, que hoje tem Uberlândia, estendeu a mão, de longe me ajudou. No aconselhamento, em tudo, irmãos, é o motivo. Então, irmãos, é isso que é a igreja. E nós temos que continuar assim, irmãos, ajudando uns aos outros. E nunca, irmãos, querer às vezes ser exclusivista e pensar só em nós e às vezes esquecer do outro. Aí vem a pergunta, mas irmãos, esse amor é você concordar com o pecado dentro da igreja, não punir? Não, de maneira alguma. O pecado, se ele trazido à tona, ele tem que ser punido, a pessoa ser disciplinada com carinho, com amor e ser restaurada para o Senhor. É da mesma maneira, nós pregamos o Evangelho, nós combatemos, nós ensinamos, nós falamos. É como a pessoa que cuida de alguém aí, você vê esses pessoal aí combatendo a dengue, luta, cura, conversa com as pessoas, visita as casas, cuidado com água nos vasos, tal. Mas se houver falha para de alguém pegar dengue, você vai deixar ela morrer? Você não vai. Vai levar ela para o médico, vai tirar aquela enfermidade, curar aquela enfermidade e restaurar novamente a pessoa. Então, da mesma maneira, amados, a igreja, ela tem que ter carinho, ela tem que ter amor, ela tem que viver em união, os irmãos vivem em união. Congregar significa estar unido. Não é estar reunido, estar unido. Às vezes eu estou reunido, mas não estou unido. Nós estamos unidos em torno de um mesmo objetivo, que é servir a Deus em prol da salvação. Esquece o que diz respeito, placa, tudo. E aquele momento que você tirou, você está ali na presença do Senhor nosso Deus, que seja para adorá-lo. Nós vamos até ali, irmãos, eu levar não é só o meu problema, mas eu levar o problema do meu vizinho, do meu companheiro de trabalho, do meu patrão, daquele que me maltratou, daquele que pisou no meu calo, daquele que me feriu. Oh, irmãos, Deus restaurou a vida de Jó no momento que ele orava pelos seus inimigos, irmãos. Você conhece a história. Você conhece a história. Ah, irmão, mas e se porventura alguém usar de engano, amados? Existe um salmo que eu me sinto até arrepio quando eu vejo aquele salmo. Nós já lemos ele em alguns vídeos, não sei, me lembro se o 101:5, que daí vamos dar uma olhadinha aqui se é o 101:5. O que diz aquele salmo, irmãos? Quando a gente lê ele, confiar na palavra do Senhor nosso Deus, não existe outra solução, é confiar na palavra. Olha para você ver o que diz o Salmo 101, o versículo 5, para você ter uma noção. Vamos ver se é ele aqui. 101, versículo 5. Não, é o 101, versículo 7. O Salmo 101, versículo 7. Ele diz o seguinte: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, versículo 7. Então isso aqui, irmãos, é um caso entre a pessoa e Deus. É uma situação entre a pessoa e Deus. Eu vou te contar uma história. Aconteceu na minha família. Uma história de coisas da vida secular
que nós vamos comparar com a palavra de Deus o que é a pessoa usar de engano. Eu tinha uma irmã, essa irmã já veio a falecer há alguns anos. E ela muito doente, diabética, problema de coração. E levava no médico, o médico prescrevia os remédios para ela, tudo certinho. Mas só que ela não tomava os remédios certos. Quando ela estava longe do médico, ela comia o que não podia, como no caso de diabetes, comia doce. Ah, mas o médico não está aqui para ver, e não sei o que, aquela história toda. Eu ficava revoltado com aquilo, tal, resultado. Hoje ela não está mais no nosso meio. Porque ela usou de engano com o médico que cuidava dela. Chegou a ponto de um dia falar para mim, ó, quando eu interno, que as internações foi ficando frequente, e que eu chego lá eu fico boa. Falei, eu vou procurar saber qual o remédio então que o médico está passando para você. Cheguei lá e falou, não, os mesmos remédios delas, tudo na hora certinha, tal, tal, ela melhora. Mas só que longe do médico, ela usava de engano com ele. Né? E aí comia o que não podia, fazia o que não podia, hoje não está mais no nosso meio, sendo que poderia estar aqui conosco. Então, da mesma maneira, irmãos, é no sentido espiritual. O que usa de engano, irmãos, ele não está firme diante do Senhor. Agora, o Senhor é longânimo. E nós também temos que ser longânimo. Sempre estar ajudando as pessoas em oração, irmãos, e sempre entendendo que nós somos uma família. Se você é cristão, como que você age com a sua família? Como que você age com a sua esposa, seu esposo, seus pais, seus filhos, todos os membros da sua família? Como é a sua reação com eles? Qual é o seu amor com eles? É a mesma maneira que nós temos que ser com os nossos irmãos em Cristo, que nós temos que ser com as pessoas. Porque a Bíblia não manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão, como a ti não falou, teu próximo. E você lá vê a palavra do bom samaritano, lá te mostra quem é o próximo. Jesus, inclusive, colocou lá como vítima um samaritano, que era rejeitado pelos religiosos, pelos judeus. Né? A situação daquele homem ali, e é o que chegou e fez o serviço que devia ser feito com aquele que estava caído e machucado. Um samaritano. Quantas vezes, irmãos, às vezes um mundano, como nós costumamos às vezes dizer, desrespeitosamente, talvez tem mais atitudes e caráter, podemos até dizer que cristãos, muito melhor do que o meu e o seu. Porque nós muitas das vezes deixamos a desejar. Às vezes somos egoístas espirituais, irmãos. Estamos nos cultos, nos templos, achamos que só nós que temos o verdadeiro evangelho, que só nós é que somos o dono da verdade. Falamos às vezes mal de A ou de B, julgamos, mas sendo que nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Né? Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Nós fomos chamados, irmãos, e nós temos uma responsabilidade com Deus em cumprir aquilo que Ele nos deu e a responsabilidade que nós temos no sentido horizontal com as pessoas em nossa volta. Nós somos chamados para isso, para servir. Nós não fomos chamados como obreiros simplesmente para estar dentro de um terno e com uma gravata no pescoço. Nós fomos chamados para trabalhar, para ajudar as pessoas, para ajudar o caído a levantar, para ajudar aquele que está fraco, irmãos, continuar a sua caminhada, para ajudar aquele que não aguenta mais, que estagnou, que está ferido, ajudar a levantar, vamos embora. Hoje estamos vendo o contrário, irmãos. Hoje o que nós vemos é guerra, é briga, é divisão, irmãos. Para todo canto é divisão. Para todo lugar que você vê é divisão, irmãos. Agora eu te pergunto, irmãos, pelo amor de Deus, responda para você mesmo. Só se você não sabe o que é Bíblia. Às vezes você conhece ela simplesmente desse jeito aqui. Você não conhece o conteúdo. Eu te pergunto, irmãos, isso nos leva à salvação, irmão?
Isso nos leva à presença de Deus. Então, irmãos, muito cuidado, vamos preparar a nossa vida com o Senhor. Que o assunto nosso para com as pessoas seja Cristo. Mostrar Cristo crucificado, mostrar Cristo ressuscitado, mostrar Cristo como a maior prova do amor de Deus, mostrar Cristo como o único caminho que nos leva à presença de Deus, mostrar Cristo como o único que tem poder para perdoar os nossos pecados, mostrar Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. E como diz o apóstolo Paulo, e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Porque se eu não pregar, irmãos, com amor, apenas uma dispensação me é confiada, irmãos. Dispensação é o tempo, é o período que nós estamos aqui. Mas nós corremos o risco de nem não entrar lá, aonde nós almejamos. E Paulo tinha esse medo, de que ele viesse às vezes pregando aos outros, ele mesmo vir a ser reprovado. Por isso que ele dizia que ele subjugava o seu corpo à servidão a Cristo. E nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Subjugar o nosso corpo à servidão a Cristo. Nós temos servido ao Senhor com sinceridade, nós temos servido a Deus com alegria, irmãos. Nós temos cumprido o nosso ministério. Nós fomos chamados, irmãos, para dar prosseguimento à obra de Cristo. Tem vidas esperando por nós. E muitas das vezes o que nós vemos nas redes sociais, principalmente, onde passa milhões de pessoas por dia, deixarmos ali nossa mensagem do Evangelho, nós vemos ali parecendo um verdadeiro ringue gospel. Brigas, discussões, contendas, pessoas às vezes, irmãos, que se diz cristão, que às vezes se dirige com a gente até com palavras, irmãos, que é nós, até de se ouvir, né? E então o nosso cuidado e o nosso zelo, irmãos, é entender da nossa responsabilidade, do nosso ministério, que nós temos com Deus, responsabilidade com as pessoas, compromisso com a palavra. E nós, irmãos, deixarmos de ser egoístas, deixar de buscar só para nós. Né? Não, irmãos, eu vou buscar uma bênção para mim. Né? Tudo tem que girar em torno do eu, do egocentrismo, do imediatismo. Mas nós temos que pensar no nosso semelhante. O que é que você tem feito pelo seu vizinho? O que é que você tem feito pelo seu colega de trabalho? O que é que você tem feito por aquele que fala mal de você? O que é que você tem feito por ele? O que é que você tem feito pelo teu inimigo que te odeia porque você serve a Deus ou por um motivo qualquer? O que é que você tem feito por ele? Irmãos, lá em Mateus capítulo 5 tem uma mensagem bem pesada sobre isso aí. Se nós quisermos ser filhos do Altíssimo, nós temos que ter amor a todos. Todos. Não é só aqueles que nos bajulam, não, mas a todos, irmãos. Buscar a graça, a bênção de Deus para todos, orar e interceder a todos. Assim como o sol é sobre todos, a chuva também o Pai manda sobre todos, Ele não faz acepção de pessoas. Que nós possamos também fazer da mesma maneira. Tá bom, meus queridos? Que o nosso assunto seja Jesus Cristo, anunciar Cristo para as pessoas. Que Ele coloque amor no nosso coração, para que nós possamos cumprir o nosso ministério. Tá bom, meu amado? Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida da tua família, tá bom? Nas suas orações, lembra da gente, lembra da minha família também. Que Deus te conceda uma semana abençoada e que nós possamos estar, irmãos, unidos em Cristo Jesus, para que naquele momento tão maravilhoso que nós almejamos, chamado de arrebatamento da igreja, nós possamos estar preparados e com certeza lá a festa vai ser muito grande, porque até lá, irmãos, nós vamos ter dificuldade, né? Nós vamos enfrentar lutas e batalhas e muitas lágrimas, muitas das vezes serão derramadas, mas vale a pena servir a Deus, porque não existe outro lugar melhor do que na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.